Olá, meus amigos. Tem umas coisas interessantes. Deixa eu contar hoje uma coisa para você que me aconteceu. Houve um período da minha vida que eu tive um acidente de moto. Então, estava andando com uma moto em Barcarena e de repente saiu alguém do outro lado, entrou na contramão, era uma avenida dupla, tinha um canteiro no meio, larga, mas ele entrou de uma transversal, ele saiu e entrou na contramão e acabou vindo na minha direção. Eu, quando percebi, logicamente, só virei a moto e recebi a pancada. Fui atirado cerca dos 10 metros para fora, em direção ao mato, e cerca de uns 50 metros tinha uma guarita de um guarda. Aí o guarda, logicamente, juntou pessoas, deve ter juntado, fiquei desacordado, mas eu sei que chegou um guarda, esse guarda que estava na guarita chegou no meu ouvido, eu estava com o capacete ainda, ele falou: moço, você tem carta de motorista? Eu, sinceramente, eu vi essa palavra assim meio longe, mas depois eu fiquei remoendo isso, fiquei puto da vida. Se eu estava meio desacordado, voltando a si, naquele capacete da pancada que havia levado, e o cara, ao invés de me socorrer, vai me perguntar se eu tinha carta de motorista, umas coisas absurdas que fica marcado na sua vida, né? E daí fui levado para o hospital. No hospital, que era o pronto-socorro, os médicos me analisaram e falaram: olha, o seu caso é grave, nós não temos condições de mexer. Você está com o seu joelho fraturado, a tíbia, e a gente já percebe que não dá para mexer, não. Você vai ter que procurar um outro lugar. Então, de Barcarena, esgotou-se. E um amigo meu, que era gerente do Banco do Brasil na cidade, quando ele ficou sabendo, ele veio até a minha pessoa e me conduziu para o Hospital São Paulo, que era um hospital particular, bom, que ele já conhecia, e os médicos fizeram a mesma coisa. Tiraram radiografia, tudo, e falaram: ó, seu caso é grave, nós não temos condições, eu estou aqui utilizando uma forma alternativa só para você ficar um pouco melhor. Então, colocaram lá uma tala ou alguma coisa que pudesse imobilizar, mas a minha perna estava quebrada, a tíbia estava quebrada, o joelho estava danificado. E aí, mediante isso, eu acabei tendo que... Eu tinha 2 empresas para visitar. E eu fiquei pensando, se eu tivesse que chegar na portaria e mostrar que eu estava com a perna daquele jeito, com certeza, pelo regulamento, eles não deixariam que eu fizesse a visita in loco, e dessa visita eu tinha que fazer para poder passar o orçamento. Aí eu omiti. Contratei uma pessoa e falei para ele: você vai comigo, você vai dirigindo, quando chegar lá com o carro lá dentro, porque eles deixam entrar, eu vou simplesmente subir na onde que tem que subir, que eram os 2 patamares, né, as 2 pavimentações feitas de ferro, tudo que saía, as tubulações, equipamentos. Lá eu fico no lugar e eu vou pedindo para você medir, para você subir. E foi o que eu fiz, fiquei num canto, e desse canto fui falar: sobe lá, mede lá, dá tanto. E eu marcando no caderninho, perna doendo que estava, e eu fazendo isso. Resultado: depois de quase umas 3 ou 4 horas dentro da fábrica, consegui fazer a medição todinha, e aí fui para casa, né? Passei na portaria e tal, ninguém ficou sabendo que eu estava nesse estado que eu estava com a perna. No dia seguinte, isso suportando uma dor violenta. No dia seguinte, eu precisava ir na outra fábrica, que estava distante cerca de 300 quilômetros de onde eu estava. Então você veja bem, tinha uma viagem, tinha toda a complexidade, tudo isso, um desafio tanto. Para ter como eu tomar um banho, teve um casal maravilhoso, abençoados, que cuidaram de mim. O esposo, que era uma pessoa que tem uma boa lembrança, a esposa também, é o casal, ela cuidava certinho, me dava os remédios conforme o médico receitou, e ele, quando chegava do serviço, tinha condições, ele me ajudava a tomar um banho, porque era realmente muito difícil toda essa situação como eu estava vivendo naquele momento. E com isso, eu ainda fui fazer essa programação da viagem, 300 quilômetros, chegando lá, o engenheiro-chefe, que já tinha, nesse caso, recebido o orçamento que eu tinha mandado pela internet, ele falou: rapaz, eu vi seu orçamento, não deu tempo para fazer uma análise mais detalhada,
e você vai ter que fazer o seguinte: eu estou saindo agora, encontrei com ele na saída, na porta. Mas se você confiar, eu vou ficar 15 dias fora. Vou viajar, estou ficando 15 dias fora. Se você confiar de fechar no fio do bigode, esteja à vontade. Eu já falo com o pessoal, você começa o serviço amanhã. Aí eu fiquei parado, pensando, falei, meu amigo, tá fechado. E assim eu fiquei. E fechei a coisa no fio do bigode. Depois que fui cuidar de documentações e tudo, né? E fiquei fiquei 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses mais ou menos, fazendo o serviço. Fiz o serviço em 3 fábricas de óleo em Tailândia. Bom, essa é uma questão. Toda essa projeção minha, na Vale do Rio Doce, através da Lunorte, na própria Albrás, né, com a MIB, me deu assim, uma projeção grande dentro dessa região norte, nordeste, toda essa questão a nível de prestação de serviços. Mas o que eu acho assim que foi uma experiência interessante é que houve um período que eu terminei esse serviço, ficou a imagem da empresa. Na época que a empresa tinha 5, 6 ônibus que parava com aqueles funcionários, eu tive 150 funcionários na frente de fábrica. Na época que você passava no centro da cidade, tinha lá um outdoor grande com o nome da empresa, né? Falando sobre um slogan. E assim vai. E aí isso me deu uma certa confiança. E passado esse período que eu tive da perna que me deu todo esse problema, eu retornei para São Paulo, tive que fazer uma cirurgia doutora Solange, num lugar especializado de Ribeirão Preto, e a partir daí eu acabei ficando cerca de 8 meses de muleta. Não tinha como, fazendo tratamento, tomando remédio. E esses serviços que eu te falei para você, tanto em Tailândia, quanto os serviços da Parapigmentos, que na verdade não era nem Parapigmentos, hoje é tudo junto, mas era RCC, esses serviços eu acabei pegando e fiz os serviços, fiquei só administrando da minha chácara lá de Barcarena. Então, terminei os serviços, entreguei, mas foram serviços bem justos, bem apertados, com as despesas, com tudo que eu estava com problema. E assim, um dia eu estou indo para Pigmentos para ver um serviço. Eu encontro um dos fiscais, que inclusive a gente já tinha trabalhado junto, tinha uma certa confiança com ele, porque ele foi fiscal da Vale do Rio Doce. Hoje, saudoso, já está no andar de cima. E o trajeto é mais ou menos cerca de uns 15 quilômetros entre a cidade e a fábrica. E nesse trajeto eu encontrei com ele. Parei o carro, conversamos, e aí, rapaz, tudo. Ele falou, César, você vai concorrer na fábrica, tem um serviço lá, não vai concorrer, a gente junta as forças e tal. E ele estava com uma pessoa chamado, apelido de papagaio na época. Falei, tudo bem, então vamos, eu estou parceiro, gosto de união. E aí, resultado, fizemos essa parceria. Bom, em resumo, eu peguei todas as minhas forças e falei, vamos trabalhar, gente, isso que importa. Eu gosto da parceria, eu gosto de ir para frente, adiante, eu acredito nas pessoas e às vezes a gente tem que tomar cuidado com isso. Hoje eu estou um pouco mais escaldado, gato depois que apanha um pouco, leva um pouco de água, fica meio escaldado, né? Então o que acaba acontecendo? Fui lá com toda a vontade do mundo, rapaz, voltei para São Paulo. Aliás, nesse mês eu viajei 3 vezes de carro, indo para Belém do Pará, voltando, indo, voltando. Peguei o carro, uma caminhonete, uma D20, enchi com todas as ferramentas, contratei os funcionários, cerca de 6 funcionários, e vim de lá de Ribeirão Preto para Barcarena fazer a obra. Chegamos lá, todo animado, colocamos o pessoal, coloquei a calandra, frisadeira, coloquei todos os ferramentais e ficamos acertados que a empresa que ia puxar o serviço era a empresa deles, porque já tinham colocado alguma coisa, tinha colocado um orçamento lá na fábrica. Em resumo, meus amigos, esperei os 40 dias, que é de praxe, para você começar a receber os primeiros dividendos, porque quem estava investindo
com ferramenta, com material e principalmente com know-how, porque era a área de isolamento térmico, e refratário, quem domina essa área era a minha empresa, era eu que tinha esse conhecimento. Passado 40 dias que eu fui lá conversar com o danado que era o responsável pela empresa, não o rapaz que estava com ele, que era o fiscal, que me apresentou, por sinal, tão culpado quanto. Ele simplesmente teve a cara de pau de chegar para mim e falar assim: César, aqui você não tem nada, tchau. Eu fiquei olhando assim e falei: não acredito. É nessa hora que você tem que ter uma calma muito grande. Meu amigo, minha amiga, você quer ser empresário, você quer ser dono de empresa, você passa uns apuros que você tem hora que... Porque tem pessoas que não têm escrúpulo. Tem pessoas que são maldosas. Sabe, você vai de alma aberta, você vai com o coração aberto, mas eles não. Em resumo, eu não tive muito o que fazer. Por quê? Na confiança eu não tinha assinado o contrato. Os ferramentais que estavam dentro da fábrica eram meus. Para mim poder fazer uma retirada, ia fazer uma confusão danada. Eu também me coloquei na posição de parceiros dele quando eu estive dentro da fábrica e resolvi aceitá-los nessa condição. E outra, pior, eu deixei os meus funcionários serem registrados da empresa dele, porque a empresa que vai executar a obra tem que fazer. Os funcionários eram meus, mas o registro saiu na empresa dele. Então, quando ele falou: César, você não tem nada aqui, tchau, realmente sabe o que eu tive que fazer? Tchau. E eu saí pensando, o que eu ia fazer? Gastei com transporte, sabe quanto que é? Uma viagem daqui para Belém 3 vezes no mês? Sabe o que é carregar material, ferramental? E estava nessa situação, aí eu fiquei lá, pedi muito para Deus que pudesse me ajudar. Eu tenho até que apressar, porque senão essa conversa vai longa. Só para você entender o que eu acabei fazendo. Primeiramente, é lógico, tive que fazer uma conversa com Deus. Isso eu sempre faço. E graças a Deus ele me ajudou. A essas alturas, eu estava sem recurso. E eu sem dinheiro para voltar. Sem dinheiro para se manter. E sem perspectiva de entrar recurso. Porque alguém me passou a perna. E eu fiquei lá, em Barcarena, eu fui lá numa praia chamada Caripi, que é o lugar top, onde recebem turistas internacionais, onde tem uma casa na árvore, tudo um hotel de luxo. E eu falei assim: o que eu vou fazer agora? Fiquei lá pensando, aí eu pensei, Deus vai me ajudar, não é possível. Eu lembrei que uma pessoa falou que o rapaz, que o pessoal lá que era de uma empresa X, aleatoriamente eu ouvi isso, estava hospedado naquele hotel. Isso ficou guardado na minha memória. Eu acabei tendo que ir lá mais uma vez na empresa onde estava sendo executado, me deu vontade de fazer uma investida lá com os engenheiros, explicar a situação. Depois acabei desistindo porque eu vi que ia ser prejudicial para mim mesmo. Mas no dia que eu fui lá, eu vi uma tubulação gigante numa área lá. Eu perguntei pro rapaz que estava lá: que tubulação que é essa? Ele falou: essa aí eles vão instalar, vão fazer essas linhas todinhas aí. Quem estava vendo isso aí? A empresa tal. Aí eu lembrei que a empresa tal era a mesma empresa que o cara falou que o rapaz estava hospedado naquele hotel do Caripi. Aí eu pensei, falei: sabe uma coisa, eu vou me hospedar nesse hotel. E fui lá, dei entrada, eu me hospedei no hotel. Liguei para minha esposa e falei: olha, estou hospedado no hotel do Caripi. Ela falou: tá, mas com que recurso? Eu falei: não tem recurso. Estamos aqui na mão de Deus. Essa prerrogativa eu tinha, ninguém ia para lá que eu pensar que eu estava sem recurso. Então eu entrei lá, assinei, estou lá, sou empresário, dono de empresa, estou lá. Fazer o quê, né? Primeiro dia, olhei, analisei e vi onde é que o cara tomava café, que hora tomava café. No dia seguinte encostei nele por perto, mas não falei com ele.
fiquei próximo, já anotei a hora que ele vinha, tudo, comecei. No terceiro dia consegui falar com esse rapaz que era o engenheiro responsável por tudo, né, daquela empresa. Conversando com ele no quinto dia, eu expliquei para ele, falei, olha, eu tenho essa empresa, eu faço esse serviço, você pode inclusive ter algumas pessoas que podem te dar um preço mais baixo para fazer tal serviço, porque ele falou que ia fazer um serviço que era um cartão de entrada, né, um cartão de visita. Você faz o serviço, se ele gostar, você pega o resto. É mais ou menos assim que funciona. Aí eu falei, olha, meu preço é X. Aí eu sabia, já a essas alturas, que eu teria um concorrente com preço quase que metade desse preço que eu estava colocando. Mas eu preferi então apostar em cima disso. Eu tive essa confiança. E resultado, ganhei a obra. Entrei na fábrica fazendo essa obra com todo o aparato, com todo o suporte que esse encarregado deu. E porque Deus me abençoou. Senão jamais conseguiria isso. Ainda por sinal ele me fala, olha, eu sou de São Paulo, beleza, né? Capital, muita gente é de lá. Eu tenho uma casa em Suarão. Falei, opa, Suarão, eu sou de Itanhaém. Na época, estava com residência fixa em Itanhaém. Tinha as duas, né, como tenho até hoje. Barrinha, Itanhaém, essa região de Ribeirão Preto, lá estou sempre ou num lugar ou no outro. Eu me considero domicílio dos dois lugares. Falei, Itanhaém, eu tenho uma casa em Suarão, que é uma casa de veraneio. Poxa, Itanhaém é minha cidade. Nossa, essa proximidade fez então que a gente aflorasse aí uma amizade maior e eu consegui pegar o serviço e ali então eu comecei um processo de recuperação. Em resumo, voltei com tudo. Peguei o serviço, fui pegando outro serviço, de repente eu estava de volta. E aqueles sujeitos que me passaram a perna, bem dizendo assim, não vou nem entrar no detalhe, que eu não quero ficar falando mal não, inclusive um deles, como eu falei, saudoso, que Deus o tenha, se lá estiver, e o outro não quis nem saber do paradeiro. Eu quero dizer para você, finalizando, é que Deus, quando Ele está na sua frente, você vence, meu amigo. Você vence. Eu quero que você fique com esse exemplo para você. Leve contigo. Se eu for falar do que eu já passei, nós ficamos aqui horas e horas e horas. Mas então o importante é isso. Voltei, ganhei um bom dinheiro, recuperei, né? Novamente conquistei todos os meus funcionários de volta. A credibilidade minha continua em alta. E é isso que importa. Porque a vida é bela e viver é muito importante e com Deus no coração muito melhor. Aproveite e se inscreva em nosso canal e também dê um clique no sininho para estar sempre bem atualizado com todo o nosso conteúdo. César Lima e Marta Lima em Mundo Sem Fronteiras. Vem com a gente.